dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Felipe Marinho na área da pediatria, trazendo mais um Aprendendo com Questões. O assunto hoje abordado, hipertensão arterial na faixa etária pediátrica. Então, como vocês já estão acostumados, vamos para a primeira questão, lá do Sírio-Libanês, São Paulo, 2021, na prova de acesso direto. Basicamente, eles queriam que você definisse a classificação da pressão arterial de uma criança de 6 anos de idade. Então, o que eu tenho que saber desse assunto para acertar esse tipo de questão? Basicamente, o que é que diferencia a avaliação da hipertensão arterial nas nossas crianças da do adulto. Então, a gente não utiliza as mesmas definições que a clínica médica utiliza. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? Que aqui na pediatria, a gente utiliza muito o percentil, e na pressão arterial não é diferente. Então, a gente utiliza uma tabela com percentis que vão identificar pressões arteriais elevadas ou não, baseado em 3 parâmetros: o sexo, a idade e a estatura. Notem aqui que o peso, pessoal, não é utilizado, então cuidado com essa pegadinha na hora da prova. Um ponto interessante é que a gente classifica um paciente como hipertenso se ele tiver em pelo menos 3 aferições diferentes, em situações diferentes, a pressão arterial, seja sistólica ou a diastólica, ou até as duas, acima do percentil 95. E com base nessas aferições que a gente coloca na tabela para definir qual é o percentil que cada pressão dessa se encaixa, a gente pode ainda classificar o nosso doente. Nos pacientes acima de 13 anos, a gente fala de definições semelhantes aos dos adultos. Então, o nosso foco aqui na aula é em crianças de 1 a 13 anos, em que quando a pressão arterial for até o percentil 95, ela não vai ser classificada ainda como hipertensão. Então, notem, abaixo do percentil 90, o paciente tem normotensão. Se o paciente tiver uma pressão entre o 90 e o 95, pressão arterial elevada, antigamente chamada de pré-hipertensão. Se o paciente tiver uma pressão acima de 95, aí sim, já é hipertensão. Se for até o 95 mais 12, hipertensão estágio 1. Se for acima do percentil 95 mais 12, hipertensão estágio 2. Felipe, se eu tiver a sistólica em um local e a diastólica em outro, qual é o que eu considero o maior no sentido de cima para baixo? Então, se eu tiver a sistólica ali com pressão arterial elevada e a diastólica como hipertensão estágio 2, você vai considerar esse paciente como hipertensão estágio 2, desde que isso seja, encontrado em pelo menos 3 situações diferentes. Então, na hora que a gente volta para a questão, o que é que eu preciso avaliar na minha tabela? Preciso avaliar o sexo, Fernando, então deve ser um homem, com 6 anos de idade e que tem estatura de 1,18 m. Então, na hora que eu coloco na tabela, eu tenho meninos, 6 anos de idade e 1,18 m, tá aqui, ó. Na hora que eu coloco a pressão arterial de 120/70, que inclusive foi aferida em outras 2 ocasiões, ou seja, já é a 3ª vez que fazem essa aferição, a gente encontra que a sistólica tá aqui, ó, entre o 95 e o 95 mais 12, e eu tenho a diastólica entre o 90 e o 95. Qual é o que eu vou utilizar? O maior, 95 e 95 mais 12, ou seja, hipertensão estágio 1. Não é acima do percentil 95 mais 12, então não é estágio 2. Não é abaixo de 90, então não é pressão normal. E não está entre o 90 e o 95, ou seja, eu não considero esse paciente com pressão elevada. Felipe, a pressão baixa. A pressão baixa não é colocada na tabela de hipertensão. Do ponto de vista prático, a gente utiliza uma fórmula que vai fazer a soma com 70 da idade vezes 2 até os 10 anos. Então, a gente vê a sistólica e faz essa fórmula. Então, por exemplo, na criança de 6 anos, se ela tiver uma pressão arterial sistólica abaixo de 82, ela tem hipotensão. Mas isso não cai nas questões de hipertensão. Isso é bem raro, na verdade, cair nas provas de acesso direto. Então, vamos lá para a segunda questão sobre esse assunto. Agora da prova da SES-PE de 2018 do acesso direto. E ele basicamente quer saber algumas características da avaliação da hipertensão em crianças e adolescentes. Então, o que eu tenho que saber para acertar essa, digamos assim, adição no conteúdo de hipertensão da pediatria? O que, quando, quem, como, o que, como que eu faço a aferição da pressão arterial? Então, quem é que vai ter a pressão arterial aferida? Todas as crianças. O que difere, pessoal, é quando é que eu vou aferir. Então, a gente vai aferir em todas as crianças acima de 3 anos, pelo menos uma vez por ano. Então, se eu não tenho fator de risco, eu vou esperar a criança completar 3 anos e vou começar a fazer as aferições pelo menos de forma anual.
Se eu tenho algum fator de risco, a gente vai aferir essa pressão em todas as consultas. Quais são os fatores de risco que tem que estar na nossa cabeça? Então, pacientes com fatores de riscos neonatais, então prematuridade abaixo de 32 semanas, alguma intercorrência neonatal, inclusive utilização de antibióticos nefrotóxicos, pacientes que têm cardiopatias, sejam corrigidas ou não, como é o caso, por exemplo, da coarctação da aorta, pacientes com comorbidades renais, ITU de repetição, hematúria, proteinúria, malformações ou alguma doença renal que você já conhece, como é o caso, por exemplo, da síndrome nefrótica, pacientes transplantados, pacientes com diagnóstico, seja tratada ou não, de neoplasias, e pacientes que utilizam medicações que aumentam a pressão arterial. Aqui eu lembro, por exemplo, da síndrome nefrótica que utiliza corticoide. Corticoide aumenta a pressão. Então, esses pacientes, em situações de risco, eles precisam ter aferição da pressão arterial em todas as consultas desde sempre. E como é que eu faço essa aferição? Então, a aferição ela vai ser feita especialmente no braço direito, porque ele é o padronizado nos estudos, é o padronizado na confecção das tabelas, e também afasta a possibilidade, por exemplo, dessa pressão arterial estar menor por causa de uma coarctação da aorta, que obstrui o fluxo para esse braço. Então, sempre, de preferência, a gente vai fazer ali no braço direito. Eu vou medir esse braço, lá do acrômio até o olécrano, vou definir o ponto médio e vou medir a largura desse ponto médio. A largura desse ponto médio é importante por quê? Para escolher o manguito. E o manguito, ele tem que corresponder a 40% da largura do braço e até 80% a 100% do comprimento do mesmo. A gente vai ter a preferência de aferir a pressão arterial deitada nas crianças menores de 3 anos e de forma sentada nas crianças mais velhas. Então, com isso, a gente já consegue definir se esse paciente tem ou não hipertensão de maneira adequada, porque a utilização de manguitos maiores ou manguitos menores podem afetar essa pressão arterial, seja para cima ou seja para baixo, fazendo, digamos assim, uma medição meio que artificial. E na hora que eu defino o diagnóstico de hipertensão, qual é o meu pensamento? Principalmente na pediatria, diferindo ali do adulto. É avaliar se esse paciente tem ou não causa secundária. O principal meio de diferenciar a presença ou não de causa secundária é definir através da história clínica e do exame físico se a gente tem alguma doença sobrejacente. Como o caso de, por exemplo, você ter um feocromocitoma. Então, se você tem um feocromocitoma, você vai ter aquelas crises de liberação de catecolamina. Sudorese, vai ter taquicardia, vai ter agitação, às vezes vai ter uma pressão arterial que você só vai conseguir medir ela elevada nesse momento de crise. Você pode ter um paciente com síndrome de apneia obstrutiva do sono, que seria aquele paciente roncador, que em geral tem sobrepeso e obesidade, que tem sono durante o dia. Aí a gente vai lá e faz uma polissonografia. Eu posso pensar também no paciente com tumores abdominais, como é o caso do neuroblastoma, como é o caso do tumor de Wilms, ou ainda mesmo um paciente obeso, sobrepeso mais velho. Quanto mais jovem é a criança com hipertensão, maior a incidência de causas secundárias. Crianças mais velhas, crianças adolescentes, a gente já começa a pensar menos, mas tem que ficar atento. Especialmente, pessoal, com a coarctação da aorta. As provas gostam muito de coarctação da aorta. Por isso que todas as vezes que você vê uma hipertensão, você vai ter que avaliar a pressão arterial nos membros superiores e inferiores e fazer o diferencial. E também lembrar dos pulsos. Lembra lá dos recém-nascidos que você faz exame físico, lá naquele alojamento conjunto, com a mãe, com o pai, com a criança totalmente despida. E você pega lá, mede, na verdade, vê os pulsos femorais, vê os pulsos braquiais e compara. Quando esses femorais estão muito baixos, ou até a pressão arterial desses membros inferiores estão mais baixos que os superiores, já pense. Pode ser uma obstrução do fluxo da aorta descendente e especialmente a nossa querida coarctação da aorta. Existem alguns exames que eles são, digamos assim, iniciais. Seriam exames que a gente pediria de forma mais abrangente. A gente lembra, por exemplo, do sumário de urina, principalmente para ver hematúria, proteinúria, cilindrúria. A gente também vai pedir eletrólitos, especialmente ali para hiperaldosteronismo primário, em que a gente encontraria uma hipocalemia. A gente também pode avaliar a ureia creatinina como um marcador de perda de função renal, caso eles estejam elevados. Perfil lipídico, como uma comorbidade, especialmente naquelas crianças acima de 10 anos ou que têm sobrepeso ou obesidade, porque a gente pode estar diante aqui de uma síndrome metabólica. E ainda ultrassom de vias urinárias, indicado naqueles pacientes que têm alterações no sedimento urinário, no sumário de urina, ou ainda alterações da função renal. A gente pode fazer ou não com Doppler, para avaliar também o que? A vasculatura desse rim, especialmente fazendo o diagnóstico diferencial ali, da displasia fibromuscular. Então, pensando nisso, nesses exames iniciais, notem que não é nada, digamos assim, abrangente demais, específico demais. São coisas
para a gente até afastar as causas secundárias mais comuns, que aqui nesse caso seria a doença renal. A doença renal, de longe, é a causa secundária mais comum de hipertensão na nossa pediatria. Então a gente precisa avaliar pacientes que têm infecções de repetição, pacientes que tiveram malformações urinárias. Então esses pacientes, eles sim, têm o maior risco de ter hipertensão. Existe uma parte lá no documento científico da SBP que fala que crianças maiores de 6 anos que têm um sobrepeso, obesidade, história familiar positiva para hipertensão, especialmente pais que tiveram hipertensão bem precoce, ou não tenham achados sugestivos de causa secundária na história clínica e no exame físico, não precisariam de avaliação extensa para causa secundária. Então isso é importante para mostrar a vocês que história clínica e exame físico já marcam muito aqueles pacientes que não precisarão de avaliação de causas secundárias. Então fica com isso na cabeça, porque pode cair na prova. A gente ainda pode comentar, por exemplo, da avaliação de órgão-alvo, das lesões de órgão-alvo. O exame que, digamos assim, está sendo mais utilizado para essa avaliação é o ecocardiograma, para a gente conseguir visualizar a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Do ponto de vista cardiovascular, há quem diga que o eletro também pode ser utilizado. Mas hoje os estudos da pediatria mostram que esse ECG, apesar de ser muito específico, ele não é sensível. Então a gente não recomenda a sua utilização. Assim como, lá nos adultos, a utilização da microalbuminuria e fundoscopia não é trazida para a pediatria. Então, de rotina, para avaliar a lesão de órgão-alvo, o exame a ser solicitado é o ecocardiograma. E aí a gente volta, né, pessoal, para aquela questão. Então, sobre a hipertensão arterial na pediatria, vamos assinalar a alternativa correta. A letra A fala que a pressão deve ser aferida na consulta de rotina ambulatorial a partir dos 4 anos. Errado, a gente já viu. 3 anos é a idade que a gente vai aferir pressão arterial de todo mundo, pelo menos uma vez por ano. A letra B fala que a determinação dos percentis de PA considera a idade, perfeito, sexo, perfeito, percentil de estatura. Ok, o que é que ele errou? Peso. Peso não entra na tabela de pressão arterial. Letra C, a bolsa de borracha do manguito deve possuir largura correspondente a 40% da circunferência do braço. Perfeito. A avaliação do manguito ideal é importantíssima para a definição adequada de hipertensão dos nossos pacientes. A letra D, tomografia de crânio pode ser indicada na investigação inicial? Claro que não. A gente pede a tomografia de crânio quando a gente acredita que lá, né, seja hipertensão intracraniana, seja um paciente que tem alterações encefálicas, como é o caso de encefalopatias hipertensivas, a gente vai ter. Então, no nosso paciente em geral, como investigação inicial, a tomografia não está indicada. A letra E fala que recomenda-se aferir a pressão arterial em posição sentada, com o braço sustentado, nos maiores de 3 anos. Então, a letra E também fica errada. Então, vamos lá para outra questão agora da USP, tá? 2021. Ele quer saber, pessoal, qual é a conduta a ser realizada na criança de 3 anos, com 92 centímetros de estatura, que tem um pai hipertenso, lá desde os 20 anos, e que teve a pressão arterial aferida no membro superior direito, no braço esquerdo e na coxa esquerda. Vamos lá primeiro para ver se essa criança tem ou não hipertensão. Ela é uma menina, sexo feminino, 3 anos e tem 92 centímetros de estatura. Estou na tabela de meninas, numa criança de 3 anos, e na hora que eu olho para a estatura, mais próximo é esse 92,4 aqui. Se eu botar, né, do membro superior direito, que é o que a gente vai utilizar mais, principalmente porque foi uma média de 3 aferições, a gente vai ter que definir isso aqui, sistólica e diastólica. 114 de sistólica fica aonde? Entre o 95 e o 95 mais 12, ou seja, provavelmente paciente hipertensa. Felipe, 78 é o quê? Acima do 95 mais 12, ou seja, a gente vai utilizar o maior. Então, se a gente for classificar essa criança como hipertensa, a gente vai definir essa criança como hipertensão estágio 2. De maneira corretíssima, o pessoal aproveitou esse diagnóstico inicial e mediu a pressão arterial no braço esquerdo, que tinha valores bem semelhantes ao braço direito e que tinha lá na coxa a pressão arterial menor, na verdade, bastante menor. Então, provavelmente a gente está falando de uma obstrução da aorta descendente. Quem que faz a obstrução da aorta descendente? Em geral, as questões gostam da coarctação da aorta, mas eu nem precisaria saber disso. Porque se eu estou achando que existe uma obstrução dessa aorta descendente, como é que eu fecho o diagnóstico? Avaliando angiograficamente essa paciente, fazendo um estudo da aorta torácica e da aorta abdominal. Poderia também estar aí, pessoal, por exemplo, angiotomografia, não estaria errado. Mas aqui a questão trouxe a resposta como letra B. Até porque o estudo angiográfico ele pode ser diagnóstico e terapêutico.
Eu vou aferir essa pressão arterial em 4 a 6 semanas? Não, pessoal. Por quê? Porque essa criança, ela é hipertensão estágio 2. Então, você não vai deixar ela banda voou por muito tempo. Você vai ter que fazer as orientações de mudança de estilo de vida e mandar ela voltar. 4 a 6 semanas é demais. Já a letra C, fala da dosagem de cortisol e renina. Ele está aqui pensando numa causa, né, endocrinológica para essa hipertensão. Isso não parece. E ácido vanilbandélico que a gente utiliza para feocromocitoma, para neuroblastoma, o que também não me parece aqui nesse enunciado, porque não tem aquelas crises de liberação de catecolaminas. E ultrassom de Doppler de rins e vias urinárias seria importante para avaliar causas vasculares renais, até para definir também doenças parenquimatosas renais, mas de novo, esse paciente ele tem uma provável obstrução da aorta descendente e a maior suspeita é uma coarctação da aorta, pedindo um estudo geográfico dessa aorta torácica e abdominal. Mas vamos lá seguir, né? Outra questão agora da CESPE de 2021. Basicamente, a respeito da hipertensão arterial na pediatria, que teve uma prevalência aumentada devido ao sobrepeso e obesidade nessa faixa etária, o que é correto afirmar. E aqui eu aproveito para a gente finalizar esse assunto, que é o tratamento da hipertensão no grupo etário pediátrico. A gente vai ter o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso ele vai ser indicado em todos os pacientes. Então, o paciente chegou lá com a pressão arterial elevada, oriente alterações não medicamentosas, alterações de estilo de vida, ou que o pessoal gosta de chamar os MEVs, né? Modificação do estilo de vida. E quais são as modificações mais indicadas para esse grupo de pacientes? É orientar a dieta DASH, que é uma dieta, né, pessoal, direcionada para a hipertensão. Então, vai ser um paciente que vai ter a orientação de comer mais frutas, comer mais verdura, diminuir o consumo de gorduras saturadas, diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo de quê? De maneira geral, daqueles embutidos, das frituras, que seria uma dieta, digamos assim, saudável. A gente também vai orientar a atividade física, tá? Atividade física para qualquer paciente, seja ele sobrepeso, seja ele obeso, seja ele, pessoal, eutrófico. Atividade física, de maneira isolada, mesmo sem perda de peso, está associada a melhora dos níveis pressóricos. O tratamento medicamentoso ele é indicado em grupos específicos de pacientes, que seriam pacientes com falta de resposta, as modificações do estilo de vida, então fez isso aqui e não melhorou. Pacientes com hipertensão sintomática, você vai ter que indicar principalmente ali uma urgência, uma emergência hipertensiva, que tem que ser tratado, que os níveis estão muito elevados, inclusive com risco de comprometimento de órgão-alvo, até já com comprometimento. Pacientes com comprometimento miocárdico por causa da hipertensão, ou seja, com hipertrofia do ventrículo esquerdo. Pacientes com hipertensão já no estágio 2, lá, acima de 95/12, que não possuam fator modificável. Pacientes com comorbidades, que podem piorar o prognóstico ou piorar a evolução se você não controlar a hipertensão. No caso da DRC, se a gente controla a hipertensão, a gente diminui a evolução ou até evita a progressão da DRC. E no caso da diabetes, se você tem diabetes com hipertensão, você piora o risco cardiovascular da nossa criança. Então, deu o diagnóstico de DRC, deu o diagnóstico de diabetes e tem hipertensão, você vai ter que tratar de forma medicamentosa. E aí a gente lembra que as drogas de escolha para tratamento da hipertensão na pediatria são os IECAs, são os BRAs, os antagonistas de canais de cálcio e também os tiazídicos. Os beta-bloqueadores, assim como nos adultos, não são de primeira escolha para tratar hipertensão. E se vocês quiserem colocar mais um adendo aí nas anotações, tanto os IECAs quanto os BRAs, eles são primeira escolha especialmente na DRC e na diabetes. Os pacientes eles têm uma melhor sobrevida, um melhor prognóstico na utilização dessas duas medicações. E com isso a gente acerta qualquer questão, vocês vão ver agora. A letra A, por exemplo, fala que todas as crianças saudáveis, maiores de 3 anos, devem ter sua pressão arterial aferida pelo menos uma vez a cada 2 anos. Está certo? Claro que não, porque tem que ser anual. E se tivesse fator de risco, devia ser em todas as consultas, desde sempre. A letra B fala que as tabelas de pressão arterial vão utilizar que variáveis? Sexo, idade e estatura. O peso, pessoal, sempre é a pegadinha da prova. A letra C fala que são dados sugestivos de hipertensão arterial primária ou essencial, sobrepeso ou obesidade, perfeito. História familiar positiva para hipertensão e olha que coisa, maior elevação da pressão arterial diastólica. Isso aqui é uma coisa específica demais, mas caiu nessa prova da CESPE. Então, Felipe, o que é que eu tenho que saber daqui? Que a elevação da pressão arterial diastólica ela aumenta o risco de causas secundárias e não primárias. Então aqui, ó, letra C fica incorreta por causa disso. A letra D fala que mudanças de estilo de vida por meio de dieta e atividade física tem indicação restrita. Claro que não. A gente indica em todos os pacientes. E a letra E fala que algumas indicações de tratamento medicamentoso são
hipertensão sintomática, hipertensão em pacientes com DRC e ou diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, ou seja, a gente sabia que a resposta era a letra E. Então, mesmo quem não sabia esse detalhe da pressão arterial diastólica, acertaria a questão sabendo de todos os assuntos que a gente já comentou. Então, vamos terminar esse aprendendo com questões. Então, a prova lá do ROI São Paulo 2020, acesso direto. Trazendo adolescente de 14 anos, que tem sobrepeso, que tem a pressão arterial de 130/85, que foi vista em 3 ocasiões diferentes. Então, antecedente familiar de hipertensão arterial, e eles querem saber, além das orientações para perda de peso, o que é que você vai indicar. Essa criança, ela tem hipertensão? Ela tem hipertensão, porque ela tem mais do que 13 anos, e ela vai ser, baseada nos mesmos parâmetros dos adultos. Então, ela tem a pressão arterial ali de 130/85, ou seja, hipertensão estágio 1. Se eu tenho hipertensão estágio 1, o que é que eu tenho que avaliar? Se ela tem lesão de órgão-alvo, se ela tem fator modificável e se ela tem comorbidade. Ela não tem outra comorbidade além do sobrepeso. Ela tem um fator modificável? Ela tem esse sobrepeso. Ela tem hipertensão, pessoal, com lesão de órgão-alvo? Não sei. Então, o que é que eu vou ter que indicar a ela antes de começar a medicação? A dieta associada à atividade física. E o que é que tem aí nas alternativas? Orientar restrição de sal na dieta. Lembra que está lá naquelas modificações de estilo de vida. Está recomendado na dieta DASH. Eu não vou prescrever antihipertensivo. Eu não tenho DRC, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão sintomática, eu não tenho hipertrofia de ventrículo esquerdo, eu não tenho um paciente que não respondeu às modificações de estilo de vida e nem tenho hipertensão estágio 2 sem fator modificável. Então eu tenho aqui a indicação de iniciar com tratamento não medicamentoso e mandá-la voltar. Felipe, e se perguntar qual é o exame a ser realizado para avaliar a lesão de órgão-alvo? A gente tem que lembrar do ecocardiograma e não do eletro. Então tem que ter cuidado com isso, porque as questões gostam de cobrar. Então eu espero que com esse Aprendendo com Questões, vocês vão lá na prova de residência, marca a resposta correta e leva lá para casa. Então, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo Aprendendo com Questões e lá na residência. Então, valeu!